tempo Pedro estava sendo boca de Deus e no outro tempo Pedro estava sendo boca de Satanás. Olha que coisa, irmãos. Olha que mistério forte. Certo tempo Pedro estava sendo boca de Deus e depois começou a ser boca de Satanás. Por quê? Porque Satanás ele tem que arrumar um jeito de paralisar os propósitos de Deus. Então, o tema da mensagem hoje é: o inferno está se levantando, irmãos, para paralisar o propósito de Deus, irmãos. Oh, meu Deus! Eu falei assim, eu não vou para o culto, não. Aleluia! Eu vou mandar mensagem para a pastora aqui. Não é que eu mandei mensagem para a senhora, eu não vou para o culto. Só que eu já sabia que eu ia pregar, missionário. Porque a gente, quando tem intimidade com Deus, ele fala. Eu tinha que trabalhar muitas coisas para fazer. Eu acabei de trabalhar agora 5 e pouca. Na correria, tá até com dor de cabeça. Falei, caramba, eu tenho que trabalhar. Só que veio aquela emoção. Ah, você já pregou, né? Olha o que estava passando na minha mente. Fala, pastor, que você não vai, não. Você já pregou ontem, entendeu? Fica em casa hoje, descansa. Hoje tem jogo da seleção. Olha que coisa, missionário. Satanás trabalha nas minhas emoções. Certo? Porque ele sabe que isso aqui é um preparamento. Quanto mais eu pregar, quanto mais eu vou aprimorando. Quanto mais eu vou fazendo a obra, melhor eu vou ficando para cumprir os propósitos de Deus na minha vida. E muitas das coisas ficam travadas de vez em quando, porque eu fico me limitando a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eita! A cumprir o propósito que Deus quer que eu faça. Então Satanás Deus. começou a me manipular. Fica em casa. Aí eu falei, não, está repreendido. Eu vou lá e vou pregar e vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Já que eu comecei, eu não vou parar. Oh, maravilha! Eu entro por essas portas, eu começo a ver a missionária falando. Irmãos, tomei um tombo ali hoje. Irmãos, o marimbondo me picou. Aí Deus me revelou ali, ó. Eu só tinha feito parte do tema da mensagem. Eu só tinha colocado aqui, ó. O inferno está se levantando. Era só isso. Só que quando a senhora falou isso, eu botei aqui, ó. Para impedir o propósito de Deus. Meu Deus! É como se Satanás estivesse te observando, senhora. E falando, opa, hoje tem campanha, né? E através dessa campanha, muitos estão recebendo. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma rasteira nela para ela se machucar e ela não dirigir essa campanha hoje. Ah, mas ela se levantou, meu tombo que eu tentei dar nela, não adiantou. Então vai lá, Marimonda. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito nisso porque a gente vê dentro da Bíblia que Jó, Deus permitiu que Satanás colocasse uma enfermidade em Jó. Então eu creio que muitas vezes, não vou falar sempre, mas pode acontecer sim, de Deus permitir que Satanás arme alguma coisa contra a nossa saúde, arme alguma coisa para nos prejudicar. Então quando ela falou isso, eu falei, caraca, olha que coisa, eu peguei o mistério. Entendi o culto. É o inferno se levantando para impedir o propósito de Deus, irmão. E nós observamos nesse texto que quando Jesus falou de igreja, quando ele falou de morrer, de ressuscitar, logo Satanás arrumou um jeito de entrar na brecha da emoção de Pedro e tentar impedir o propósito de Deus, irmão. E nós observamos, irmão, que tem um montão de pessoas, irmão, que está paralisando. Por quê? Porque Satanás está se levantando e impedindo o propósito de Deus, irmão. Jesus, aleluia. E Satanás tem diversas formas de trabalhar. Satanás tem diversas formas de impedir esse propósito de Deus nas nossas vidas, irmão. Eu não vou citar todos aqui, porque a hora já nos cobra e eu tenho pouco tempo. Só que a gente vê que aqui, no texto, Satanás trabalhou na emoção de Pedro. E se você parar para pensar um pouquinho, você vai observar quantas pessoas missionárias Satanás já paralisou trabalhando apenas nas emoções. Se a gente for falar nos casamentos, se a gente for falar nas contendas na igreja, se a gente for falar nas panelinhas na igreja, se a gente for falar das redes sociais, dos prazeres do mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Meu Deus! Eita, meu Deus! Quantos estão paralisando, irmão? Quantos Satanás tem conseguido impedir o propósito de Deus na vida dele, irmão? Meu Deus! Ainda fala nos mantos de canto, comer E araçá. às vezes alguns pensam, não, eu até estou na igreja, mas talvez não esteja agradando a Deus, irmão. Meu Senhor. Porque o propósito de Deus é profundo, irmão. O propósito de Deus é meter a mão na água, missionário. Eita, mas eu estou tomando tombo, eu estou sendo picado por embora, mas eu não vou parar, eu vou estar no culto, mas eu vou pular,
impressionante quando a senhora falou isso. Eu falei, caramba, essa mulher está querendo parar de Israel, mas ela está ali, ó, pulando. Ela falou, eu vou pular. É assim, Deus quer os cristãos envolvidos na obra, irmão. Deus quer que a gente faça o propósito dele, não quer edificar a igreja, irmão. É trazer aqueles que estão de fora para dentro da arca, irmão. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eita Deus. Eu poderia citar aqui várias outras passagens, irmão. Aleluia, Várias outras referências. Eu aleluia. posso até puxar um pouquinho aqui mais para trás, pastor. No Meu versículo Deus. 16, nós observamos que é uma guerra aqui de informações. Alguns fariseus e saduceus chegaram até Jesus e queriam desvirtuar, eles não concordavam com algumas coisas que Jesus pregava. Então, os discípulos saíram. No caso, os discípulos esqueceram de trazer o pão, que isso aqui, se eu falar isso aqui, já vou entrar em outro mistério, senão eu vou embolar a pregação, não vou falar isso aqui. Mas os discípulos saíram para pegar o pão. Aí Jesus falou para eles, cuidado com o fermento dos fariseus. E uma coisa que tem acontecido hoje, eu poderia até citar aqui também a passagem de Gálatas, todas as vezes que Paulo estava com a mão no arado, missionário, fazendo a obra, pregando, trazendo aqueles que estão de fora, a ponto de ele se fazer de louco, a ponto de ele se fazer de fraco, trazendo aqueles que são de fora para dentro da arca, nós vemos dentro da palavra que falsos cristãos com fermento, com uma verdade de evangelho que até parecia verdade, só que estava o quê? Manipulado. E nós observamos que lá em Gálatas, falsos cristãos, falsos mestres, judaizantes, se levantavam para impedir o propósito de Deus. Isso nós observamos hoje. Satanás tem trabalhado dessa forma. Satanás tem vindo com uma falsa doutrina, com um falso evangelho, maquiado de evangelho. Até parece que é evangelho, até parece que é um evangelho genuíno, só que não é. Ah, não, mas é só amor. Você pode servir a Jesus, pode ficar pecando lá fora, tá tudo bem. Você pode ir lá para a igreja, pular, sapatear, rodar, mas você pode ser um mau caráter lá fora. Você pode estar lá na igreja, pegando no microfone, louvando ao Senhor, mas o coração longe. Pessoas, falsos mestres, falsos cristãos que estão se levantando com falsas ideologias, com falso evangelho, manipulando, enganando a igreja, irmão. Então você observa que Satanás tem trabalhado de diversas formas. Eu só falei uns aqui, que tem outros que nós podemos citar aqui através da vontade da carne, através do adultério, da prostituição. Quantos Satanás tem paralisado e tem impedido o propósito de Deus de cumprir na sua vida. Só que nós observamos esse texto, nós entendemos, irmãos, que agora Jesus no versículo 24 fala, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quando ele fala, missionária, de pegar a sua cruz, você observa que para ele chegar lá esqueci o nome agora do monte. Monte do morto, não. Que ele é crucificado. Monte do Gólgota. Para ele chegar lá no Gólgota, ele teve um caminho, teve um processo. E durante esse processo, a cruz, ele teve que carregar a cruz, missionário. E a cruz a gente sabe que não era leve, era pesada. Entende? Então quando ele fala, pega a sua cruz, pesada, independente. É pesado? Você pega a sua cruz e chega onde tem que chegar. Então ele fala, pega a sua cruz, ele está falando aqui, renuncia. Você só vai, independente de Satanás levantar ou não, independente de Satanás tentar impedir o propósito de Deus na sua vida ou não, independente das suas vontades da sua carne ficar inclinando para o pecado, pega a sua cruz, renuncia e siga-me. Quando ele fala siga-me, ele fala, siga o meu caráter, siga-me o meu comportamento. Então ele está falando o quê? De integridade, de intimidade, de comunhão, de relacionamento com ele, irmão. Ele não está falando de seguir a ele de qualquer maneira. Ele está falando, independente do que você está passando. Mas eu estou na prova, mas eu estou na luta. Mas hoje eu quase tomei um tombo, mas hoje eu fui muito picado de marimbondo, mas hoje eu sentado, as minhas emoções quase sobressaiu. Eu não iria para esse culto aqui por causa do jogo, eu não viria para esse culto aqui porque eu preguei ontem. Independente disso, pega a sua cruz, independente se está passando, pega a sua cruz e vai até Jesus, irmão. Com um bom caráter, com um bom comportamento. Entende? É exatamente o que o versículo 24 ele está dizendo. Independente se você está passando, vai. Segue em frente. Satanás está até pelejando.
mas segue em frente, renuncia. Como diz na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sede santos em toda a sua maneira de viver, irmãos. Ah, mas porque a gente está vendo um tempo, missionário, a gente está vendo um tempo que as pessoas, eu até falei isso com o pastor um tempo atrás, os crentes, eles não querem sofrer. Eles querem chegar na igreja, sentar, olha que coisa, sentar e ficar, ó, tranquilo, não quer fazer obra, não quer negócio de ficar pregando, não quer negócio de ficar louvando, quer ficar, ó, quer ser feliz, quer ter prazer. A gente está nesse tempo. Aqueles que estão metendo a mão na obra, vai tomar tombo. Aqueles que estão metendo a mão na obra, vai ser mordido pelo marimbondo. Aqueles que querem fazer. E se a gente for buscar mais aqui no profundo, a gente não está recebendo nada para isso. A gente não recebe salário. É igual a nossa irmã Marina trouxe. A igreja grande aí que os camaradas estão recebendo, ó, dinheiro. E não fazem nem a metade do que nós fazemos. Nós estamos toda semana, terça está pregando, quinta está pregando, domingo está pregando e não recebe salário. Claro que a gente tem o cuidado de Deus. Deus não deixa faltar nada. Graças a Deus, o pão, a comida, vestimento, nós temos. Amém. Só que o que esses caras ganham e não faz a metade do que nós fazemos, irmãos, é um absurdo. É um absurdo. Entende? Então o que Satanás está maquinando hoje? Está querendo que a pessoa fique sentada. Aqui, ó, está tocando a emoção aí, fica sentada. Está tranquilo. Agora, quem se levanta, que como soldado está lá, não, eu vou sair para pregar a palavra. Eu vou sair para evangelizar. Eu vou lá na minha varanda lá e vou fazer um culto lá sabadão, 6 horas da noite até as 8. Vou estar fazendo, ele vai se levantar para paralisar, porque ele não está satisfeito. Entende? Então, quando a gente observa essa passagem aqui, nós entendemos isso. Que Satanás está se levantando para paralisar. Em contrapartida, outras pessoas estão deixando a sua cruz, estão deixando de seguir a Jesus, porque está sentindo dor, porque a luta está grande. Entende? Eu estava há pouco tempo fazendo curso e eu observava muito isso. Eu conversei com o pastor, falei, pastor, é engraçado, né? As pessoas têm prioridade para tudo. Mas quando se fala de priorizar as coisas de Deus, quer estudar, fazer um curso lá para aprimorar, para se capacitar, primeira coisa que elas pensam é largar o curso, é parar de fazer o curso para poder dar prioridade a outras coisas. Por exemplo, apertou um pouquinho de dinheiro, opa, isso é 1.000 que eu ganho por mês. Só que R$100 eu pago o curso, R$100 eu vou abrir mão da minha internet. Ela prefere parar de fazer o curso, que é um aprimoramento ali. Quando eu falo de curso, eu falo, posso citar teologia, mas tem outros cursos de capacitação do Evangelho, acerca da aprendizado da palavra. Como, por exemplo, escatologia, pneumatologia e outros cursos a mais. Então, as pessoas às vezes param de fazer. Eu falei para ele, pastor, engraçado, a pessoa tira os 100 que tem para investir aqui para poder ficar lá com a internet. A internet é um exemplo que eu estou dando, mas pode citar outra coisa. Então o que as pessoas fazem? Por causa da prioridade, larga o que é para ser feito para Jesus, para priorizar outras coisas, para priorizar as coisas do mundo. E é exatamente o que nós estamos vendo aí, irmãos. Deus. Exatamente. Um montão de pessoas que estão deixando de priorizar as coisas de Deus, irmão. Voltadas para as coisas da carne. Voltadas para as coisas do mundo, irmão. É igual a nossa missionária falou. Para você obter da parte do Senhor, você tem que buscar. Você tem que fazer o quê? Sacrifício. Ela falou bem claro aqui, irmãos. Para quem estava prestando atenção no culto, entendeu já o culto. Para você obter as coisas da parte do Senhor, tem que ter sacrifício. Mas quantos não querem sacrificar, irmãos? Quantos não querem pagar o preço, irmãos? Até querem receber, mas não querem fazer para Jesus. Até querem, eu quero receber. Mas cadê o mistério? Cadê o sacrifício? Cadê aquela busca? Aí chega, não, eu quero só chegar lá para ouvir. Pregar eu não quero, louvar eu não quero. Sentar e está tudo certo. A cruz já deixei de lado. Vou ficar lá tranquilão, vou fazer aquela oração e quero receber da parte de Jesus. Porém, não quero fazer nada. E Jesus está falando, pega a sua cruz e siga. Pega a sua cruz e siga. E agora a Bíblia diz que Jesus, ao falar, ensinar acerca do pegar a cruz e seguir ele, Jesus no versículo 30, se eu não me engano, no versículo 28, ele fala, olha, assim como o Filho do Homem vai morrer e ressuscitar no terceiro dia, ele vai ao céu e um dia ele vai voltar. Ou seja, observa,
que a gente está debaixo de uma promessa. Certo? Quando ele fala, olha, o inferno, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, estamos debaixo de uma palavra. Independente do inferno se levantar, independente das astúcias de Satanás, independente do que ele está armando, irmão, estamos debaixo de uma palavra. E nós entendemos em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, irmão. Tiago 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, irmão. Ô, glória! Ah, mas Satanás está se levantando, a minha Aleluia! carne está se levantando, as minhas emoções estão se levantando, Deus! está tudo dando ruim, um levante terrível. Irmão, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de você, irmão. Jesus. Ah, mas o Senhor está demorando, o Senhor falou que ia voltar, falaram que Jesus ia voltar no ano 2000, até hoje não voltou, já chegou 2002, 2004, 2010, 2015, 2020, 2024, Jesus não voltou. Irmão, Hebreus 10, 23, aquele que prometeu, ele é Ô, fiel. glória! Se ele falou que vai Meu voltar, ele vai Deus! voltar, irmão. Se ele falou que vai buscar a sua igreja, ele vai voltar para buscar a sua igreja, irmão. Aleluia. Então, nessa noite, irmãos, para concluir essa mensagem aqui, irmãos, essa humilde mensagem aqui, em nome de Jesus, Aleluia, Deus. que nós possamos, irmãos, entender o propósito e continuar firme no propósito que Deus tem para a nossa vida. Independente, irmão, de Satanás a todo tempo tentar impedir, independente das coisas do mundo, a todo tempo tentar nos impedir. Independente da nossa carne, irmão, as vontades da nossa carne, tentar impedir, independente da soberba da vida, das vontades dos nossos olhos, tentar impedir, irmão. Então, que nessa noite viemos ficar fincados, irmãos, fortalecidos no propósito do Senhor, irmão. Podemos ficar firmes na promessa do Senhor na nossa vida, que no momento oportuno, eu creio e eu recebo que Ele vai cumprir, irmão. Não só a vida eterna, mas também outras promessas que Ele tem nas nossas vidas, amém? Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.